e vamos conversar hoje sobre o barroco e o arcadismo, tá certo? Mas primeiro eu queria que a gente se lembrasse do que a gente trabalhou na aula passada, rapidinho, com um slide só. Olha só, nós estudamos a Idade Antiga e seu momento de forte antropocentrismo, depois estudamos a Idade Média, que é um momento de teocentrismo, não é? E depois estudamos o Renascimento. E a gente viu o quê? Que o Renascimento é a negação da Idade Média e a afirmação da Idade Antiga, não foi? Aí veja, o que foi que aconteceu no Renascimento, não é? No Renascimento, as línguas nacionais já tinham nascido, a Bíblia foi traduzida nas línguas nacionais, as pessoas começaram a ler elas mesmas a Bíblia, e daí veio a Reforma Protestante, que quebrou a hegemonia da Igreja Católica que havia na Idade Média, não é? Bom, aí o que é que a gente vai ver que surge no século XVII? O Barroco. E o Barroco, olha ele aqui, né? Ele vai ser a negação do Renascimento e a afirmação da Idade Média. A gente não viu isso, né? É sempre a negação de um passado próximo e a afirmação de um passado remoto, não é? Então, observem que eu botei aí a palavra contra-reforma do Barroco. Estão vendo? Então, vamos ver, olha só a corrente do tempo. Olha só, não é? Conversamos também sobre o quinhentismo na aula passada e vimos que o quinhentismo ele tem um DNA medieval, porque era a Europa querendo instaurar na América uma Europa medieval, para voltar ao seu prestígio medieval, não é? Então, lá vamos, olha aí, vimos a Idade Antiga, depois vimos a Idade Média, depois a gente viu as grandes navegações, não foi? As grandes navegações trouxeram o Renascimento, que retoma a Idade Antiga. Aí, dentro do Renascimento, aqui no Brasil, a gente tem o quinhentismo, que volta à Idade Média, não é? E a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante, que se chama Contra-Reforma, terminou por gerar o Barroco. Estão vendo? Então, o que foi a Contra-Reforma? Foi a Igreja reagindo, não é? Daí a fundação da Companhia de Jesus, aqueles padres que vieram catequizar os índios aqui, não é? Mas além desse movimento jesuítico, a gente tem a geração na Europa e aqui de um novo estilo de época que a gente chama de barroco, tá certo? Então lá vamos, para entender o barroco, a gente precisa entender que, não é, o homem, se ele pudesse escolher, o homem europeu, ele teria escolhido estender o Renascimento, não é? Mas a igreja sustentava o artista. Então, ela mandava o artista fazer um santo, não é? Não era um santo que o artista queria fazer. Ele queria fazer uma mulher. E aí ficou, não é? Qual é a grande característica do século XVII? Um dilema entre o antropocentrismo típico do Renascimento e o teocentrismo típico da Idade Média. Então, né, é como se fosse uma Idade Média com o dilema e o conflito muito fortes, tá certo? Agora, para entender o Barroco, a gente precisa de mais coisa, não é? Que é o seguinte, o Barroco é um outdoor da Contra-Reforma, não é? Então, o que é que eu tenho no Barroco? Cores fortes, linhas curvas e sinuosas, movimento, mistura de materiais, contraste claro e escuro, excesso de figuras, expressões faciais emocionadas. Então, o que é que o Barroco vai fazer? Ele vai fazer qualquer negócio para você olhar para ele e para você admirá-lo, não é? O Barroco é uma armadilha do espectador. Olha aí, isso é o êxtase de Santa Teresa de Bernini, o grande exemplo da escultura do Barroco. Observem que há mármore de várias cores, não é? Eu quero que vocês percebam que tem como se fosse uma junção, não é? Está dentro de uma igreja, minha gente. É uma igreja chamada Capella Cornaro, lá na Itália. Então tem dois palcos aqui, ó, estão vendo? Como se fosse um palco geral aqui.
duas cadeiras assim, como se fosse um camarote, né? Onde as figuras da família Cornaro, que pagou a Bernini para fazer o trabalho, estão colocadas, não é? Mas observem que tem mármore cinzento, mármore marrom, mármore branco. Aí tem aqui, ó, um bocado de raio de cobre amarelo. A figura é de mármore branco, né? Lá em cima a gente não vê, mas tem um vidro amarelo por onde entra a luz natural. Vejam o espetáculo, não é? Isso é Santa Teresa sentindo Deus. Agora eu vou dar um zoom para vocês olharem a cara de Santa Teresa. Veja como não parece uma santa sentindo Deus, parece uma mulher sentindo prazer, não é? Então isso é o grande exemplo do barroco. É esse dilema, essa confusão entre questões religiosas e questões humanas. Então, fica esse conflito o tempo todo, tá certo? Aí, vou para frente. Olha na escultura, minha gente. No Renascimento, a gente viu o Davi de Michelangelo, não é? Ele está tranquilo, ele está parado, não é? Ele está nu. Agora, vejam a mesma figura, é também de Bernini, o grande escultor do Barroco. Observem que ele está em movimento, o rosto dele está bem carregado de expressões, ele não está nu e acontece uma coisa fabulosa. É claro que aqui a gente não percebe. Quando a gente chega perto desse Davi, a gente tem a sensação de que ele vai jogar a pedra na gente. Então, vejam que coisa engraçada, não é? É como se, quando você menos espera, você está armadilhado dentro do barroco. Porque o que é o barroco? Uma armadilha catequética para você, não é, virar católico, tá certo? Então, olha aí, observe na pintura. No Renascimento, o que foi que a gente viu? A gente viu temáticas mitológicas, é o Nascimento de Vênus, de Botticelli. E agora no Barroco, veja, já é uma cena bíblica. Então, é a incredulidade de São Tomé de Caravaggio. Então, o que é que a gente pode perceber aqui? No Renascimento, essas cores clarinhas, que a gente chama de secundárias, verdinho, azulzinho, cor de laranja. E no Barroco, vejam as cores que a gente chama de primárias, fortes, vermelho, amarelo, não é? E esse contraste de luz e sombra, várias áreas muito escuras e algumas áreas muito claras no quadro. Esse contraste é para chamar a atenção. Estão vendo? Lá vamos. Agora presta atenção na literatura. Eu botei um poema de Gregório de Matos, tá certo? E junto com um quadro, né? A Alegoria da Vaidade, que observem que é uma pessoa, né, que está com o mundo na mão, veja a riqueza, né? E junto um bocado de caveira, né? Porque a caveira é o símbolo da transitoriedade da matéria, não é? Ou seja, o corpo só dura, naquela época, 50 anos. E você tem que investir no espírito, não é? Só que o Barroco, ele não consegue fazer a definição. E aí ele fica perdido nesse contraste, é por isso que ele usa tanta antítese. O que é uma antítese? É uma figura de linguagem que traz uma tese com o seu contrário, antítese, não é? Então vejam esse poema, não é? Esse poema é a cara do Barroco, é um poema sobre a vaidade. Aí ele diz assim: é a vaidade, Fábio, nessa vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Ele apresenta o assunto do poema, que é a vaidade, e imediatamente ele materializa. Ele diz que a vaidade é como uma rosa. Daqui a pouco ele diz assim: é planta que é de abril favorecida. Ele está dizendo a mesma coisa. Porque a rosa é uma planta. Aí a rosa era favorecida pela manhã e a planta é favorecida pela primavera, pelo mês de abril. Aí depois ele diz assim: por mares de soberba
desatada. Florida galeota empavesada. Aí ele já trouxe um navio aí, né? Então ele diz assim: a vaidade é como uma rosa, a vaidade é como uma planta, a vaidade é como um navio. Olha, esse navio é lindo, é enfeitado como um pavão, por isso que ele diz empavesada. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, talentos preza. Até agora ele não disse nada, minha gente. Ele disse assim: a vaidade é como uma rosa, a vaidade é como uma planta, a vaidade é como um navio. Aí ele vai dizer realmente, na última estrofe: mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, quer dizer, de que importa você ser uma planta vistosa, uma rosa vistosa, um navio vistoso, se, sem você poder se defender, sem defesa, a pedra aguarda o navio, o ferro aguarda a planta e a tarde aguarda a rosa. Então, o que é que a gente vê aí na sintaxe dessa frase? Um hipérbato, que é uma figura de linguagem que trabalha com grandes inversões sintáticas. Nas artes plásticas, o que é que eu tenho? Eu tenho as linhas curvas. E na literatura, eu tenho esse vai e vem, essas curvas na sintaxe. Tá certo? Então, veja, o enfeite das artes plásticas mostra a quantidade de figura de linguagem que tem no poema, não é? Porque na poesia, a figura de linguagem é o que enfeita. Tá certo? Então, presta atenção. Aí a gente vai. Isso é, veja, nosso querido Gregório de Matos fala, né, filosoficamente sobre a vaidade, não é? Sobre a beleza, e uma freira o chamou de pica-flor, de beija-flor, porque ele era pequenininho. Aí ele fez esse poema altamente indecente. Quer dizer, imagine um cara que fazia poesia filosófica e religiosa e também fazia poesia pornográfica, não é? Então, observem. Há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou pica-flor. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dás meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim um pica, e o mais vosso, claro fica, que fico então pica-flor. Né? Quer dizer, veja só, eu aceito ser pica-flor se você pegar a sua flor e trazer para o meu pênis, né? Porque ele fala a palavra pica. Então, observem que coisa indecente, né? É claro que ele fez aqui um jogo de palavras para a gente não perceber tão diretamente, mas realmente, não é? Veja como a gente tem esse contraste, uma grande religiosidade, uma grande espiritualidade ao lado da pornografia, da sátira, etc. Aí, olhe, lá vai, olha a nossa linha do tempo. Idade Antiga ou Clássica, Idade Média, Renascimento. Dentro do Renascimento acontece aqui o que a gente chama de quintismo, não é? A literatura não nasce nesse momento aqui, nasce no Barroco, na pessoa de Gregório de Matos, tá certo? E agora, a gente tem o neoclassicismo ou o arcadismo no século XVIII. Então, observem, viu? A reforma protestante dentro do Renascimento, a contra-reforma dentro do Barroco, e aqui o que é que a gente tem? O Iluminismo. E o que é o Iluminismo? Vamos lá, né? O contexto histórico lá na Europa, a urbanização, o Iluminismo. O que é o Iluminismo? A laicização da mentalidade é assim, A gente achava que tudo que a gente... Um trovão. Aí lá na Idade Antiga as pessoas diziam que era Zeus que deu um arroto, né? Aí na Idade Média a gente dizia que era um castigo de Deus, quer dizer, os fenômenos naturais a gente explicava de modo religioso, ou mitológico ou católico, né? Mas agora não. Agora a gente vai tentar explicar pela razão e pela ciência. É isso que a gente chama que a mentalidade fica laica, fica não religiosa. Separação Estado e Igreja, crítica burguesa contra a nobreza e o clero. E aqui no Brasil, olha só, a urbanização
Então, a gente sai daqui do polo do Nordeste e vai lá para Minas Gerais. A chegada das ideias iluministas, não é? E a Inconfidência Mineira. O que é a Inconfidência Mineira, minha gente? É o primeiro movimento em que a gente começa a questionar o processo colonial. Quer dizer, a gente quer ficar independente de Portugal. É o primeiro movimento. Tá certo? E isso vem a partir das ideias iluministas. Então, preste atenção como ela lá na igreja, lá na Europa. A nobreza e o clero como classes dominantes, as outras classes como classes dominadas. Aí, ó, a burguesia, que era uma classe dominada, começou a pensar contra a nobreza e o clero. E quais eram essas ideias? Liberdade, fraternidade, igualdade. Em vez do poder absoluto do rei, a gente divide o poder em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E em vez da gente esperar que Deus mandasse o rei certo, a gente começa a votar no rei, a votar no governante. Estão vendo? Então, essas ideias, elas chegaram aqui na Europa, aqui na América, e a gente começou a criar as independências das colônias americanas aqui. A primeira foi os Estados Unidos, final do século XVIII, e a da gente, daqui a pouco, em 1822. Tá certo? Por enquanto, a gente está ainda, na segunda metade do século XVIII. Aí o que é que a gente tem lá na Europa? Olha só, na literatura, um livro formidável chamado As Ligações Perigosas, de um escritor que tem um nome esquisitíssimo chamado Chordelot de Laclos. Tá certo? Então tem esse filme com esses 2 atores em cima desse livro maravilhoso, tá certo? E o que é esse livro? É o retrato dos últimos instantes de privilégios da nobreza na Europa. Tá certo? Aí o que é que a gente tem, queridos? A gente tem, olha aí, o nascimento dessa expressão carpe diem, que vem dessa nobreza que está se ultimando lá na Europa. Tá certo? Então, ela queria aproveitar o aqui e o agora. Percebe? Aí eu vou trazer nas artes plásticas, Pastoral de Outono, de François Boucher. Então, o que é que eu tenho aqui? Um jardim, uma pessoa, um nobre, junto com ovelhinhas, junto com... Não é? Vocês estão vendo que ele está feliz porque ele está no campo, não é? Quer dizer, são essas novas... ideias, quer dizer, é um burguês pensando assim, não é? Eu não quero essa vida do nobre, ela é absurdamente cheia de privilégios. Era aquele momento dos Luíses lá na Europa, Luís XIV, não é? Maria Antonieta. Então havia um absurdo de privilégio dentro dentro da corte, não é? E o que é que a gente tem? A gente tem o nascimento, não é, dessa nova ideia que valoriza o simples, não é? Então, olha aí, estão vendo? Um nobre se balançando. Veja, se isso fosse do barroco, se esse quadro fosse do barroco, esse vestido era vermelho. Mas veja como ele está, né? Ele está com um pezinho no barroco e um pezinho no arcadismo. Esse claro escuro aí é meio barroco ainda. Esses detalhes da árvore são meio barroco, mas nós temos aí 2 nobres brincando num jardim. E, olha aí, esse poema de Cláudio Manuel da Costa, não é? Observem como ele bota uma oposição valorizando o campo. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência ou do retiro, a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos trasladado no gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outra a verdade.
Ali não há fortuna que só sobre. Aqui, quanto se observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Então, com essa expressão aqui e ali, ele faz a transposição de o que é ruim, que é a corte, e o que é bom, que é o campo e a vida simples.